Prepare-se para buracos na trama. Muitos e muitos buracos na trama na cena de abertura. Somos apresentados a Andy, que acaba de chegar ao Marrocos para conhecer um dos membros de sua equipe, Booker. Booker a informa sobre sua nova tarefa, envolvendo o resgate de meninas sequestradas no Sudão do Sul. Ele diz a ela que um ex-agente da CIA chamado James Copley é freelancer para esse tipo de trabalho e quer que eles façam isso. E ele inicialmente se recusa a aceitar o emprego porque é contra as regras deles. Nunca trabalhe 2 vezes para os mesmos empregadores. No entanto, Booker a convence a pelo menos ir ao hotel e converse com o resto de seus companheiros de equipe, Nick e Joe. Ao chegar, o grupo fica muito feliz em se conhecer. Depois de um longo tempo, os demais parecem dispostos a aceitar o emprego. Mas Andy não confia em James. Como resultado, eles decidem ter uma reunião com James para reunir mais informações sobre este assunto na próxima cena. Andy e Booker. Encontre James em um restaurante local enquanto Nick e Joe ficam de olho neles. Manter uma posição de atirador. James explica a situação para eles e afirma como eles podem fazer a diferença no mundo. O suspeito Andy pergunta o motivo pelo qual James deixou a CIA, ao que ele responde que sua esposa doente faleceu e desde então ele não teve coragem de voltar. Ouvindo tudo isso, Andy, apesar de suas reservas, ela finalmente concorda em aceitar o cargo. A tripulação então parte em missão ao Sudão do Sul de helicóptero. Eles chegam lá à noite e espere o momento certo para se infiltrar na base dos sequestradores ao cair da noite. Eles neutralizam silenciosamente os guardas e seguem para o porão. Para sua surpresa, eles não encontram reféns no bunker e, em vez disso, percebem que estão sob vigilância CCTV. Isso os faz perceber que foram armados. Mas antes que eles possam reagir, eles são emboscados por um grupo de forças militares armadas que descarregam suas armas. E os 4, a Triplicao Kaino Chao, aparentemente morta. A força militar então vira as costas acreditando que eles estão mortos. Mas em uma reviravolta inesperada, os 4 começam a se curar rapidamente, expelindo balas de seus corpos. Eles logo se levantam e derrubar todas as forças armadas em questão de segundos. Tudo isso é testemunhado por James pela câmera. É como um filme de super-heróis, mas não é. Está fresco. É Netflix. No rescaldo. A tripulação enterra suas roupas ensanguentadas na areia antes de embarcar no trem. Durante a discussão sobre os próximos passos, e ele afirma que eles devem encontrar James porque ele sabe quem eles são. Aqui é revelado que os 4 têm um século. Guerreiros com habilidades de cura regenerativa inexplicáveis. Eles usam sua vasta experiência para trabalhar como mercenários, assumindo missões que ajudam as pessoas. Esta é a primeira vez que suas habilidades secretas foram divulgados simultaneamente no Afeganistão. Um esquadrão de soldados da Marinha liderado por Neil é encarregado de investigar um grupo de mulheres que se acredita serem mantidas em cativeiro por um terrorista. Durante o interrogatório, uma mulher aponta silenciosamente para uma sala onde o terrorista parece estar escondido. Como resultado, os soldados invadem a sala e atiram no peito do inimigo. Neil, em seguida, verifica seus bolsos, mas o terrorista cortou sua garganta fatalmente. De volta ao trem, os 4 super-guerreiros compartilham o sonho da morte de Nige, o que os faz perceber que ela é um deles. Andy então instrui os 3 a encontrar James enquanto ela vai buscar Neil. Por outro lado, descobrimos que Neil sobreviveu quando ela acorda em uma tenda médica. Seus companheiros ficam chocados quando percebem que ela não, até mesmo ter um arranhão devido à lesão. Como resultado, eles decidem mandá-la para a Alemanha para mais testes. Esta notícia entristece Neil porque os alemães fazem testes estranhos. Então ela senta em um canto e ouve sua música favorita para se acalmar. Mas antes que ela seja transferida, Andy rastreia e a coloca sob a mira de uma arma. Neil pergunta sobre sua identidade, a qual ela se apresenta como Andrew McKay de Cynthia. Porque se não for idiota como o inferno, não é crível. Ela então a derruba antes de sequestrá-la da base militar. Um tempo depois, Neil recupera a consciência e se vê no porta-malas de um veículo do exército na tentativa de fuga. Ela abre o porta-malas e salta e ele percebe isso e para o veículo. Ela então atira na nuca dela e espera que ela se recupere. Quando Neil finalmente abre os olhos e diz para ela acompanhá-la, se ela quer as respostas. A cena então corta para a Inglaterra, onde estamos apresentado a um executivo farmacêutico chamado Stephen Merrick, que está fazendo uma apresentação para potenciais doadores para pesquisas com células-tronco. Ele diz a eles que tem a tecnologia capaz de erradicar doenças humanas e prolongar a vida útil. Tudo o que ele precisa é de investimento. Após o término da apresentação, James, que também está presente ali, mostra o vídeo dos imortais para Stephen. Isso deixa este último em estado de choque. Então ele ordena que James capture a equipe o mais rápido possível. Parece meu meio-irmão e seu traseiro mágico. Os amigos estão de volta. Enquanto isso, Andy e Neil embarcam em um avião de tráfico de drogas e sigam para o ponto de encontro, Paris.
Neil ainda não acredita em Andy e acha que ela a drogou com alguma coisa. No entanto, ela fica sem palavras quando Andy a lembra do terrorista, que cortou sua garganta. Depois disso, ele tira uma soneca durante a qual Neil a amarra secretamente na cadeira e mantém o piloto sob a mira de uma arma. Ela o ameaça pousar agora mesmo. Quando Andy percebe o que está acontecendo, ela bola um plano brilhante. Ela pede ao piloto para se fingir de morto e então finge um tiro, fazendo com que parecesse um assassinato. Isso obviamente assusta Neil, mas Andy garante que ela pode pilotar o avião. Como resultado, a garota assustada a desamarra com relutância, mas ela logo percebe que foi um ardil. Os dois então travam um duelo, mas Andy, sendo um bombeiro experiente e profissional, domina-a. Ela finalmente convence Neil a se juntar à equipe, apontando que ela não é mais uma fuzileira naval. Ela agora é uma trabalhadora de caridade imortal e irritada. Ao desembarcar em Paris, eles vão para uma igreja abandonada onde Neil conhece a tripulação restante. Durante o jantar, ela aprende mais sobre sua imortalidade. Booker antes, Neil era o mais jovem imortal do século XVIII. Embora Nick e Joe estejam juntos desde o século XII, o imortal mais velho não é outro senão Andy. Enquanto conversam, ela revela que eles não são verdadeiramente imortais. Sua capacidade de curar eventualmente para sem aviso, e foi o que aconteceu para um cara chamado como ele. Aquela noite, Neil tem um sonho perturbador que desperta toda a tripulação. Ela relata ter sonhado com uma mulher confinada em um caixão de ferro. Aquele afogamento no meio do mar. A tripulação informa que ela sonhou com a rainha imortal feminina. E ele então revela que quando ela e Coine estavam tentando libertar mulheres acusadas de bruxaria, centenas de anos atrás, eles próprios foram capturados e acusados de bruxaria. Quando os habitantes da cidade perceberam que não poderiam matar os dois, eles os separaram e ele de alguma forma conseguiu escapar do cativeiro, enquanto Coine foi trancado em um caixão de ferro e jogado ao mar. Desde então, ela vem se afogando e revivendo em um ciclo interminável. Ao ouvir tudo isso, Neil, visivelmente perturbado, sai para passar algum tempo sozinho. Mas ela é seguida por Andy. De repente, um grupo de soldados despachados por James chega à igreja ao ouvir um som. Andy e Neil voltam para dentro, apenas para descobrir que Joe e Nick foram levados, deixando um Booker ferido para trás. Acontece que Booker foi explodido por uma granada e seu ferimento é muito profundo. Devido a isso, ele demorará um pouco mais para curar enquanto se regenera. E ele mata todos os seus agressores, um por um. Depois que ela retorna, eles arrumam suas coisas e sigam para outro esconderijo. Enquanto isso, Joe e Nick são levados para James na Inglaterra, que os leva para o laboratório de pesquisa de Stephen. Stephen explica que pretende usá-los para pesquisas com células-tronco e conduzirá experimentos com eles para desvendar suas habilidades regenerativas. Ele também pede a James para trazer Andy e Booker enquanto Nick e Joe são enviados para o laboratório, depois de extrair todas as amostras necessárias para o experimento. James pede a Stephen que os liberte, mas este recusa por egoísmo. Dudley sempre foi um valentão boy por outro lado e ele, Neil e Booker, chega a outro esconderijo enquanto Booker tenta localizar James através de seu computador. E ele percebe que ela ainda está sangrando pelos ferimentos sofridos anteriormente. Percebendo que ela não está se curando, ela a leva até uma farmácia e compra um monte de suprimentos médicos. Ela então retorna para seu carro e leva algum tempo para lutar, com a percepção de que sua imortalidade diminuiu. Naquela mesma noite, Neil acorda de outro pesadelo e sai para tomar um pouco de ar fresco. Lá ela encontra Andy e os dois conversando sobre suas famílias, também expressando a dor de ser imortal. A conversa deles é logo interrompida por Booker, que afirma ter localizado o paradeiro de James. Sem perder tempo, o trio segue em direção ao mesmo. Mas enquanto eles se preparam para invadir, Neil se recusa a se juntar a eles. E ela diz que tem família e quer estar com eles antes. É tarde demais. Desta vez, Andy a deixa ir, permitindo até que ela leve o carro e uma pistola. Seguindo isto, Neil cabeça para a estação de trem enquanto Andy e Booker entram no prédio para confrontar James. Assim que o encontrarem, Andy exige informações sobre o paradeiro de sua amiga neste momento. Booker inesperadamente atira nela por trás e a amarra. Ele então admite que armou isso porque acha que Stephen pode encontrar uma maneira para acabar com sua imortalidade. No entanto, ele começa a entrar em pânico ao ver que Andy não está se curando. Pouco depois, Stephen e seus homens entram e capturam os dois superguerreiros. James tenta protestar, destacando e é o estado de não cura e sua morte potencial. No entanto, Stephen não parece se importar, pois está disposto a torturar os imortais indefinidamente para estudá-los. Quando James continua insistindo que é derrubado pelos guardas, Stephen então leva Andy e Booker para seu laboratório e os restringe, ao lado dos outros membros da tripulação.
Em outro lugar, Neil chega na estação, mas logo descobre que sua pistola está vazia. Percebendo a traição de Booker, ela volta para a casa de James e exige saber o que está acontecendo. James então confessa que tem feito pesquisas sobre Andy e sua equipe. Ele também conta a ela sobre todas as coisas boas que fizeram pela humanidade. Ele pensou em ajudar o mundo prendendo-os, mas estava errado. Agora que ele mudou de ideia, ele decide ajudar Neil a resgatar os membros de sua tripulação. James então a leva ao laboratório de pesquisa altamente seguro de Stephen. Ele informa Neil sobre os guardas patrulhando e o laboratório de pesquisa situado no 15º andar. Ele também entrega a ela um cartão mestre que pode acessar qualquer porta do prédio. Com isso, Neil se arma com uma arma e começa a lutar contra os guardas. Entrando, ela logo localiza os membros da tripulação e os liberta. Os 5 estavam juntos novamente e seguiram em direção a Steve, e estão derrubando todos os guardas em seu caminho. Desta vez a equipe prioriza proteger Andy porque ela não consegue se curar. Se ela levar um tiro, eles finalmente invadem o escritório de Stephen, mas não o encontram lá. Só então eles percebem o elevador descendo. E então Booker, Nick e Joe seguem pelas escadas enquanto Neil fica com Andy. No entanto, acaba sendo uma jornada quando Stephen confronta as duas mulheres, mantendo-os sob a mira de uma arma. Justamente quando parece que o bandido está prestes a usar isso, Neil e Andy elaboram um plano e eles realmente realizarão a mesma jornada do avião. Andy se finge de morto, o que funciona como uma distração, ganhando o suficiente para Neil. Hora de enfrentar Emma. Ela então agarra Stephen e pula do 15º andar antes de cair em um acidente de carro. Pode não ter matado Lily e James, mas com certeza a merda morta mata. Um tempo depois, ela se recupera lentamente e ganha vida enquanto Stephen é morto. Na sequência, o grupo se afasta do local e para em um restaurante para discutir o destino de Booker. Depois de um tempo de deliberação, Andy fala com Booker em particular e diz a ele que eles decidiram sua punição. O grupo o condena à solidão, proibindo-o de contatá-los pelos próximos 100 anos. Andy e Booker então compartilham um abraço emocionado, pois ambos sabem que nunca mais se verão. Depois disso, o resto dos membros do grupo se encontram com James para explicar como sua pesquisa revelou que as suas missões anteriores tiveram um efeito maior do que alguma vez imaginaram. Segundo ele, os descendentes das pessoas que resgataram continuam a ajudar o mundo de muitas maneiras diferentes com fé renovada na sua existência. O grupo permite que James entre em sua equipe e o instrui para manter seu segredo e encontrar missões onde possam ter efeito. 6 meses depois, em Perry, Booker deprimido e bêbado retorna ao seu apartamento, apenas para ser saudado por uma sequência de moedas, nada menos. O que é, você sabe?